Agora nós analisaremos os efeitos do contrato em relação ao seu objeto. O primeiro instituto a ser estudado é o do vício redibitório. O que é um vício redibitório? É um vício oculto, uma falha, um defeito no objeto do contrato. Esse vício já existia no momento da tradição, no momento da realização da formação do contrato, mas ele só é descoberto após a tradição. O Instituto de Vícios Redibitórios só é aplicável nos contratos comutativos e onerosos. Contratos comutativos são aqueles contratos em que as prestações das partes, elas são conhecidas desde o momento da pactuação. Então, no momento em que as partes formam o contrato, elas já sabem quais serão as prestações por elas prestadas e recebidas reciprocamente. Oneroso é o contrato que traz ônus para ambas as partes, não apenas uma das partes sofre ônus, como ocorre nos contratos gratuitos, certo? Então, vantagens para ambas as partes também. O vício redibitório ele está previsto no artigo 441 do Código Civil. E desse artigo, nós podemos extrair quais são as características desse instituto. Quais são os requisitos necessários para a configuração de um vício redibitório? Primeira característica é a necessidade de que a coisa seja adquirida por meio de um contrato comutativo ou por uma doação onerosa. Tá? O segundo requisito é que o vício ele seja prejudicial à utilização da coisa ou determinante na diminuição do seu valor. Então, o vício ele deve ser grave, ele deve abranger uma parte considerável do objeto. Se o defeito for insignificante, ou possa ser removido, solucionado, ele não será suficiente para ensejar a garantia do vício redibitório. Tá? Então, é essencial que o vício seja grave, seja de uma proporção considerável. Também é necessário que esse vício ele seja oculto. O vício oculto é aquele que não pode ser percebido por diligências ordinárias. Então, antes da aquisição de um bem, em geral, a parte faz algumas diligências, o comprador faz algumas diligências para analisar as características daquele produto. Se houver ali algum vício que já possa de antemão ser constatado, ele não configurará um vício redibitório posteriormente. Se o comprador receber aquele bem, mesmo já tendo ciência do defeito, de acordo com a boa-fé objetiva, entende-se que ele assumiu os riscos daquele defeito. Ele já aceitou o bem com aquele defeito, inclusive pode ter incluído no contrato cláusulas referentes ao já prévio abatimento do preço. Então, para a incidência do vício redibitório, é essencial que o vício seja oculto, que ele não possa ser constatado antes da tradição, no momento da aquisição. Além disso, o quarto requisito é que o vício, o defeito, ele seja pré-existente ao contrato. No momento da celebração do contrato, no momento da formação deste contrato, esse vício já existia, embora não fosse aparente, mas o vício já estava ali. Então, o vício anterior à formação do contrato, certo? Essas são, portanto, os requisitos necessários para que a gente configure um vício redibitório. Quais são as consequências da constatação de um vício redibitório no objeto do contrato? Bom, a primeira consequência é que a parte lesada, o adquirente, ele terá a possibilidade de acionar as ações edilícias. Quais são as espécies de ações edilícias? A primeira é a ação redibitória. É a ação que tem por finalidade redibir o contrato, colocar fim ao contrato, extinguir esse contrato em decorrência do vício do objeto. Por outro lado, o adquirente ele pode também acionar uma ação estimatória, também denominada quant minoris. Essa ação tem por finalidade
abater o preço. Então, reduzir o valor da prestação do adquirente de forma proporcional ao vício encontrado no bem. Tá? Então, ele pode optar em não redimir o contrato e não desfazer o negócio, mas sim aceitar o bem na forma como foi pactuado, mas pleitear a redução da sua contraprestação. Correto? Essas duas possibilidades das ações edilícias estão previstas no artigo 442 do Código Civil. O artigo prevê que, em vez de rejeitar a coisa redimida do contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço, certo? Outra consequência da existência do vício redibitório é que a ignorância pelo alienante do vício não afasta sua responsabilidade. Então, se o vício era oculto de tal forma que nem o alienante sabia da existência dele antes da pactuação do contrato, ainda assim o alienante ele vai ser responsável pela garantia. Tá? Agora, se ele conhecia o vício, ainda assim realizou um negócio jurídico, aí ele vai responder também por perdas e danos. Então, aqui se aplica a questão da boa-fé. Se o alienante agiu de boa-fé, se ele desconhecia o vício, firmou o contrato sem conhecer esse vício, ele vai responder pelo valor recebido, vai restituir o valor recebido, mais eventuais despesas ali do contrato. Agora, se ele agiu de má fé, se ele tinha ciência do vício e ainda assim realizou um negócio jurídico, aí ele vai responder, além da restituição das despesas do contrato, também pelas perdas e danos, tá certo? Quais são as hipóteses em que não é cabível o ajuizamento de ações edilícias pelo adquirente? Primeira hipótese é nos casos em que houver venda de coisas conjuntas, as coisas vendidas conjuntamente. Se uma delas, em relação a uma delas ocorrer vício redibitório, o adquirente ele não pode requerer a redibição em relação a todas, mas tão somente em relação àquela única coisa defeituosa, tá? No caso de inadimplemento contratual, se a coisa entregue é diversa daquela constante no contrato, se a prestação foi diversa da constante no contrato, aí não é causa de vício redibitório, mas sim de inadimplemento contratual. Lembrem que o credor ele não é obrigado a receber coisa diversa da pactuada. Então, se o devedor entregou coisa diversa, aí o devedor incidiu em inadimplemento contratual, tá certo? Erros quanto às qualidades essenciais do objeto também não configura vício redibitório, mas sim um vício quanto ao contrato, né? Que pode ensejar a anulação desse contrato por um vício no negócio jurídico. Por fim, não poderá o adquirente ajuizar uma ação redibitória se ele expressa ou tacitamente renunciou à garantia para a propositura dessas ações edilícias, tá? Então, pode ali no contrato constar uma cláusula de renúncia à garantia por vício redibitório. Quais são os prazos para que seja acionada essa garantia contratual? Garantia legal, né? Na verdade. Bom, a princípio prevê o artigo 445, o prazo decadencial, porque é o prazo de decadência do direito, o prazo de perda do direito, de 30 dias no caso de bens móveis e 1 ano no caso de bens imóveis. Qual é o termo inicial desse prazo? A data da entrega do bem. Então, entregue o bem, o adquirente tem 30 dias para reclamar o vício redibitório, se for bem móvel, 1 ano, se for bem imóvel. Agora, se o adquirente já estava na posse do bem, se ele já estava por algum outro motivo, por um contrato anterior, na posse desse bem, o prazo ele será reduzido à metade e será contado da data do negócio.
tá? Porque o adquirente já estava na posse do bem. Então, no caso de tradição ficta, o prazo será reduzido à metade e o termo inicial será a data da celebração do contrato, não mais a data da entrega do bem, certo? É possível ainda que o vício ele demore a se revelar, tá? Embora todos são ocultos, então estão escondidos, mas é possível que o vício ele tenha, pelas características do objeto, ele demore a surgir. Né? Então, de repente, um defeito de fabricação que só pode ser constatado com o uso por um longo período de tempo do bem, não tem como o adquirente solicitar a incidência da garantia, por exemplo, no prazo de 30 dias, porque nesses 30 dias ele nem teve ciência ainda da existência desse defeito oculto. Então, nesse caso, o código estabelece um outro termo inicial e, para os bens móveis, um outro prazo decadencial. Então, se o vício só puder ser conhecido mais tarde, o adquirente ele terá 180 dias a partir da data em que tomou ciência do vício para pleitear a incidência da garantia. Se for bem móvel, o prazo é o mesmo, é 1 ano, tanto no vício oculto normal quanto no vício que só possa ser conhecido mais tarde, mas o termo inicial da incidência do prazo decadencial também será alterado para a data em que o adquirente teve ciência do bem. Tá? Então, nós temos nos vícios redibitórios 3 termos iniciais de incidência do prazo decadencial. O primeiro termo inicial, que é a regra geral, é que o prazo decadencial tem início na data da tradição, na data da entrega do bem. A segunda regra ocorre nos casos em que o adquirente já estava na posse do bem. Neste caso, o prazo decadencial terá início da data da conclusão do contrato, na data em que as partes pactuaram. E o terceiro termo inicial ocorre quando o vício só puder ser conhecido mais tarde. Neste caso, o termo inicial do prazo decadencial será a data em que o adquirente teve ciência do vício. A partir do momento em que ele foi cientificado, que ele constatou a existência daquele vício, ele tem início o prazo decadencial, que aí nesse caso também é diferente, é de 180 dias no caso de bens móveis e imóveis sempre 1 ano. Tá? Enunciado 174 do Conselho da Justiça Federal, da terceira jornada de direito civil, dispõe que, em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do artigo 445, que é aquele primeiro prazo ali no nosso slide, 30 dias bens móveis, 1 ano bens imóveis, prazo do caput do artigo 445, para obter a redibição ou abatimento do preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito. Correto? É possível ainda que o contrato ele possua uma cláusula de garantia. Então, além dessa garantia legal dos vícios redibitórios, é possível que as partes pactuem uma garantia contratual. Nesse caso, enquanto estiver em curso o prazo da garantia contratual, não haverá a incidência do prazo decadencial da garantia legal, do vício redibitório. Então, prevê o artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Nesse caso, então, há uma acumulação de prazos. Flui primeiro o prazo da garantia contratual, da garantia convencional, e depois o prazo da garantia legal. Se o vício surgir durante o prazo da garantia convencional, aí a parte tem 30 dias para denunciar esse vício, para alegar a existência desse vício.
Correto? Aqui encerramos então vícios redibitórios. Temos uma questão sobre vícios redibitórios no Tribunal de Justiça de Alagoas, no concurso para juiz substituto de 2019. Vamos ao enunciado da questão. Renato emprestou seu automóvel a Paulo. 15 dias depois, ainda na posse do veículo, Paulo comprou de Renato e realizou a venda sem revelar que o automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto que só foi constatado por Paulo na própria data da alienação. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Paulo tem direito de obter a redibição do contrato de compra e venda que se sujeita a prazo. Qual é o prazo, então? Vamos para a resposta. A alternativa A e a alternativa B indicam a existência de um prazo prescricional, mas nós vimos que os prazos previstos no artigo 445 são decadenciais, já que implicam na perda do próprio direito. Então, as alternativas A e B podemos excluir de plano sem nem ler o resto da questão. Alternativas C, D e E já trazem o prazo decadencial, então aqui já estão corretas. A alternativa C indica que o prazo decadencial é de 30 dias, contado da data em que recebeu o automóvel. Mas nós vimos lá no enunciado da questão que o adquirente, Paulo, ele já estava na posse do bem porque o Renato havia emprestado o bem para ele. Então, nesse caso, o prazo decadencial é reduzido pela metade. Então, não será de 30 dias o prazo, mesmo sendo um bem móvel. Alternativa D, decadencial de 15 dias contados da data da alienação. Perfeito. Prazo para bem móvel, 30 dias. Se o adquirente já estava na posse do bem, reduz o prazo à metade, então 15 dias. Contados de que data? Da data da alienação, porque não pode ser da data da tradição, já que a tradição foi ficta, vez que o adquirente já estava na posse do bem. Correto? O erro da alternativa E é o prazo e também o termo inicial. Decadencial de 90 dias? Não, vimos que o prazo é de 15 dias. Contados da data em que recebeu o automóvel? Não, contados da data da alienação. Feito? Vamos para o próximo instituto. Evicção. O que é evicção? Evicção é um sinônimo de perda, perda do bem, perda do objeto do contrato em decorrência de uma sentença judicial ou de uma decisão administrativa decorrente de um fato anterior à data do contrato. Então, é um motivo jurídico anterior àquele negócio pactuado entre as partes. Na evicção, nós temos a presença de pelo menos 3 pessoas. A primeira é o alienante, que é aquele que transfere o bem por meio de um contrato oneroso. A segunda figura é do adquirente, que depois torna-se evicto, que é quem recebe a coisa por conta do contrato, mas perde ela na sequência em decorrência da evicção. E o terceiro, que é o evictor, que é aquele que move uma ação judicial ou por meio de uma decisão administrativa, ganha total ou parcialmente o bem objeto do ato negocial. O terceiro, ele não participa do negócio jurídico. Ele é alheio ao contrato, mas ele acaba recebendo esse bem por conta de um fato jurídico anterior, decorrente de uma ação judicial ou de uma decisão administrativa. Aqui é importante a gente entender que o alienante ele tem a obrigação não só de entregar o bem ao adquirente, mas também de garantir o uso e o gozo desse bem pelo adquirente. Se o adquirente ele não pode usar e gozar da coisa em decorrência dessa perda, ele vai poder acionar essa garantia da evicção, certo? Quais são as condições necessárias para a incidência da evicção? A primeira é que o contrato
seja oneroso, que a aquisição do bem tenha se dado de forma onerosa. A evicção somente incide em contratos onerosos. Naqueles contratos gratuitos em que apenas uma das partes tem vantagem, a outra não tem uma contraprestação, não há a incidência da evicção. Então, num contrato de doação pura, se o donatário perder o bem, o doador ele não vai ser responsável pela perda desse bem, certo? A onerosidade do bem está prevista no artigo 447 do Código Civil. Segundo requisito para a incidência da evicção, a perda total ou parcial da propriedade ou da posse da coisa alienada. Constitui, então, um pressuposto da evicção o recebimento da coisa pelo adquirente em condições de perfeito uso e gozo, e depois a perda total ou parcial desse bem. O adquirente, então, fica privado do uso e gozo do bem. A perda pode ser da coisa toda ou de uma parte, uma fração do bem. Tá? E o terceiro requisito é que essa perda decorra de uma sentença judicial ou de um ato administrativo que reconheça um direito anterior de outrem. A perda da coisa só configurará a evicção se for fundada em uma causa pré-existente ao contrato entre o alienante e o adquirente. Se essa causa é posterior ao contrato, aí não haverá evicção. Certo? Quais são os direitos do evicto? Se o adquirente evicto perde a coisa, total ou parcialmente, por conta do reconhecimento de um direito de outrem anterior ao contrato, o que esse evicto poderá fazer? Quais são as possibilidades dele? Bom, antes de vermos os direitos do evicto, é importante a gente falar ainda, acho que estava até no outro slide, estava sobre a responsabilidade pela evicção. A evicção, ela é uma garantia legal, mas diante da liberdade das partes, é possível que haja pactuação de reforço, diminuição ou exclusão da garantia pela evicção. Para que haja essa alteração da garantia, é necessário, obviamente, o consenso entre as partes, como em todas as outras cláusulas contratuais. E é necessário ainda, no caso de exclusão, se as partes têm a intenção de excluir a responsabilidade pela evicção, que a outra parte seja cientificada dos riscos da evicção, dos riscos da incidência de uma sentença judicial desfavorável ou de uma decisão administrativa. E também é necessário que o adquirente ele assuma o risco da evicção, tá? Se não houver a assunção desse risco, o alienante ele ainda responderá pela evicção, ele responderá pela restituição do bem, pela restituição do valor do bem, ele só não responderá pelas outras verbas que nós veremos a seguir, certo? Essa questão da responsabilidade pela evicção está prevista no artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta. Se não soube do risco da evicção ou dele informado, não o assumiu. Correto? Então, agora sim, nós vamos para os direitos do evicto. Quais são os direitos do evicto? O evicto ele tem direito ao ressarcimento amplo e completo. Então, começa pela restituição integral do valor da sua contraprestação. Então, todo aquele valor pago para o recebimento do bem deverá ser restituído ao evicto. Além disso, os frutos decorrentes da coisa e as despesas do contrato, os prejuízos decorrentes desse contrato, as custas judiciais que o evicto tiver que despender
honorários advocatícios, enfim, todos os valores envolvidos no negócio e decorrentes do bem deveriam ser ressarcidos ao evicto. Também, se houver a deterioração da coisa em poder do adquirente, essa deterioração ela não afasta a responsabilidade do alienante. Continua respondendo pela evicção total, exceto se a deterioração decorreu do dolo do evicto, se o evicto intencionalmente provocou essa deterioração, tá certo? Quanto se tiver oferido vantagem, o artigo 452 prevê que se o adquirente tiver oferido vantagens da deterioração e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor da vantagem será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Então, se houver alguma vantagem ao adquirente, esse valor deverá ser deduzido do valor a ser pago pelo alienante. Também tem direito à reparação, à restituição dos valores decorrentes das benfeitorias necessárias e úteis, tá? Se a evicção for parcial, se a perda for de uma parte, de uma fração do bem, e essa perda for considerável, se a perda for parcial, mas considerável, poderá o evicto optar pela rescisão do contrato, pela extinção daquele negócio jurídico, ou pela restituição do valor correspondente à parte referente à perda. Tá? Então, se a restituição, se a evicção for parcial, mas de uma parte considerável, aí cabe ao evicto optar pela resolução do contrato, pela rescisão desse contrato ou pela redução da sua prestação, pela redução do valor do desfalque sofrido. Benfeitorias úteis necessárias, evicção parcial. No caso de ignorância pelo adquirente da litigiosidade da coisa, prevê o artigo 457 que não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Se conhecia, então, essa característica de litigiosidade da coisa, presume-se que o adquirente ele assumiu o risco de ser a decisão desfavorável ao alienante. Tá? Então, se ele sabia que a coisa era litigiosa, ele não terá direito a todas essas verbas reparatórias. Ele somente terá direito à restituição do preço. Agora, se ele sabia que a coisa era litigiosa e assumiu esse risco, ele não terá direito a nada, nem a restituição integral do preço, nem as outras despesas. Então, assumindo o risco, não tem direito a nada, faz parte do próprio risco contratual, correto? Nós veremos agora algumas classificações dos contratos. Eu coloquei aqui apenas as classificações mais importantes e algumas delas eu também não coloquei porque nós já falamos ao longo do curso, ao longo dessas aulas de contratos, tá? Então, para não perder tempo, eu coloquei algumas classificações aqui para a gente ver rapidinho. Primeira classificação se refere aos contratos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Contratos unilaterais são aqueles em que apenas um dos contratantes assume a obrigação em face do outro. Então, um exemplo de contrato unilateral é a doação pura e simples. Nos contratos bilaterais ou plurilaterais, cada contratante assume uma responsabilidade, assume uma obrigação frente ao outro contratante. Então, os contratantes são simultaneamente credor e devedor um do outro. Há direitos e obrigações recíprocos. A principal característica do contrato bilateral ou plurilateral é o sinalagma, dependência recíproca de obrigações.
Um exemplo de contrato de bilateral ou até mesmo plurilateral, o contrato de compra e venda, em que uma parte se obriga a entregar uma coisa e a outra parte a pagar um valor por essa coisa, certo? Outra classificação: contratos gratuitos, contratos onerosos. Contratos gratuitos ou benéficos são aqueles em que apenas uma das partes ofere uma vantagem, ofere um benefício, como sucede também nas doações pura e simples. Apenas uma das partes tem a vantagem, a outra parte não tem vantagem alguma nesse contrato. Os contratos onerosos, por sua vez, são aqueles em que ambos os contratantes têm algum proveito, algum benefício do contrato. Então, nos contratos onerosos, as partes têm, assim como nos contratos, em todos os contratos onerosos, né, as partes têm vantagens e obrigações, benefícios e obrigações. Nos contratos gratuitos, apenas uma das partes tem benefício e a outra tem apenas uma obrigação. Os contratos onerosos, eles são subdivididos em duas categorias, comutativos e aleatórios. Os contratos comutativos, nós já falamos há pouco, são aqueles em que as prestações são certas e determinadas desde o princípio. Então, as partes sabem quais são as prestações que serão por elas prestadas e também que serão por elas recebidas. Tá? Não há espaço para dúvida. Desde o princípio já fica bastante claro no contrato, nas cláusulas contratuais, quais serão as prestações devidas. Nos contratos aleatórios, por sua vez, as prestações ou a prestação de uma das partes, ela fica sujeita à ocorrência de um evento futuro e incerto. Então, as partes não sabem desde o princípio quais serão as vantagens ou sacrifícios que vão decorrer desse contrato, porque dependem da ocorrência de um evento futuro incerto, portanto, de um evento que elas não sabem se irá ocorrer ou não. O principal exemplo de contrato aleatório é o contrato de seguro de vida. As partes não sabem, ou do seguro de bem, né, de seguro de dano, que as partes não sabem se aquele evento futuro incerto vai ocorrer durante a vigência do contrato ou não. Tá? Os contratos aleatórios, eles podem ser aleatórios por natureza ou aleatórios, acidentalmente aleatórios. Os contratos acidentalmente aleatórios são de duas espécies. Contratos de venda de coisa futura ou de venda de coisas existentes, mas expostas a risco. Nos contratos de venda de coisas futuras, o risco pode se referir à própria existência da coisa. O evento futuro incerto pode se referir à existência da coisa objeto do contrato. Esse risco está previsto no artigo 458 do Código Civil. O artigo 458 prevê que, se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro o direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que, de sua parte, não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Tem-se aqui a hipótese de venda de esperança, probabilidade das coisas ou fatos existirem. Caracteriza-se, por exemplo, nos casos de venda de safra, de colheita futura, declarando as partes que a venda fica sujeita, perfeita e acabada, haja ou não safra. Então, havendo ou não colheita futura, a colheita futura ocorrendo ou não, o contrato, a venda é perfeita e acabada, não cabendo ao comprador o direito de reaver o preço pago se em razão de uma geada ou de um fato imprevisto a safra deixar de existir. O risco, caso se verifique o risco sem dolo ou culpa dos contratantes, do vendedor,
o vendedor ele adquire o preço. Tá? Agora, se a colheita não ocorrer por culpa ou por dolo do vendedor, aí não haverá risco, o contrato é nulo. Correto? O risco no contrato, na venda de coisa futura, pode se referir não à existência da coisa, mas à quantidade dessa coisa que poderá existir. E aí, essa modalidade está prevista no artigo 459. O artigo 459 cuida do risco relativo à quantidade maior ou menor da coisa esperada. Se o risco for se limitar à quantidade, o contrato será nulo se nada existir. Então, o risco das partes é se serão 50 sacas ou 100 sacas de um determinado grão. Se não tiver nenhuma saca, se não houver colheita, o contrato é nulo. Agora, se houver colheita, se o vendedor entregar o bem, aí o contrato será perfeito e acabado, independente da quantidade de produtos colheitos e entregues, tá certo? O vendedor ele terá direito a todo o preço ajustado, independente da quantidade, já que é inerente ao contrato o risco dessa quantidade. O contrato aleatório, ele pode também dizer respeito não à existência da coisa, da quantidade, mas à exposição dessa coisa a um risco. Nesses casos, a coisa já existe, não é uma coisa futura, mas a coisa está sujeita a um risco de perecimento ou de depreciação. Nesse caso, por exemplo, pode ocorrer o embarque de uma mercadoria já vendida e o comprador é quem assume o risco dessa mercadoria chegar ou não ao seu destino. O vendedor, ele se libera do contrato entregando a coisa para o embarque, enviando a coisa para o destinatário, para o comprador. Quem assume o risco dessa coisa chegar ou não é o próprio comprador, tá? Se a coisa desaparecer, a venda será válida, o vendedor terá direito ao preço, salvo se o vendedor tinha ciência da consumação do risco, se ele já tinha ciência que essa coisa não ia chegar ao destino. Tá? Aí aqui incide também a questão da boa-fé, né? Sobre a venda de coisas existentes mais expostas a risco, a previsão legal do artigo 460 e do artigo 461 do Código Civil. Tá? Outra classificação é a classificação em relação ao momento da execução do contrato. O contrato pode ser de execução instantânea, de execução diferida ou de trato sucessivo. A execução instantânea, o contrato de execução instantânea é aquele em que o contrato se consuma num só ato. O ato é cumprido imediatamente após a celebração, como no caso de compra e venda à vista. Agora, o contrato de execução diferida também é cumprido com a execução de um único ato, mas é um ato futuro, é um momento futuro, um contrato a prazo. O cumprimento da prestação não ocorre imediatamente, mas fica sujeito a uma data futura pactuada pelas partes. E, por fim, os contratos de trato sucessivo são aqueles que se cumprem por meio de atos reiterados, ao cumprimento de vários atos para o cumprimento total da prestação pactuada. Certo? Os contratos também são classificados de acordo com o modo porque existem, e aí se classificam em contratos principais, acessórios e derivados. Os contratos principais são aqueles que têm uma existência própria, uma existência autônoma, não dependem de outro contrato, não derivam de outro contrato. Os contratos acessórios, por sua vez, têm a existência subordinada à existência de um contrato principal, que é o que ocorre, por exemplo, no caso de cláusula penal, de fiança, certo? E, por fim, os contratos derivados são aqueles que têm por objeto direitos estabelecidos em outros contratos, denominado básico ou também um contrato principal. Quais são exemplos de contratos derivados? Contratos que
Subcontratos. Então, contratos de sublocação, de subempreitada, de subconcessão, são espécies de contratos derivados, derivam de um outro contrato. Bem? Próxima classificação, quanto ao objeto. Contratos podem ser definitivos ou preliminares. Contratos definitivos têm tem seu objeto definido, é um contrato que termina nele mesmo. O contrato preliminar, por sua vez, ele tem como objeto a celebração de um outro contrato. Então, ele não se encerra com sua pactuação. Ele prevê a existência de um outro contrato futuro. O contrato preliminar tem por objeto, então, a celebração de um outro contrato definitivo. Os requisitos do contrato preliminar. O contrato preliminar, como qualquer outro contrato, tem como requisito objetivo que o contrato tenha um objeto lícito, então que o contrato futuro, o contrato definitivo também tenha um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. É necessário também a presença de todos os requisitos subjetivos, que as partes tenham capacidade e aptidão para validar aquele contrato, e inclusive para pactuar o contrato definitivo. Então, as partes têm que ter aptidão, por exemplo, para realizar um contrato de compra e venda objeto do que venha a ser o contrato definitivo. Não há nenhuma exigência, não há exigências formais, de formalidades para o contrato, mas o contrato preliminar ele deve ter todos os requisitos essenciais ao contrato que será celebrado. O artigo 462, então, afasta a exigência de uma forma para o contrato preliminar, mas exige a existência de todos esses requisitos essenciais, de capacidade, licitude, enfim. Quais são os efeitos dos contratos preliminares? O contrato preliminar, ele gera direitos e deveres para as partes que assumem a obrigação de fazer. Qual a obrigação de fazer? A obrigação de firmar o contrato definitivo. O artigo 463, ele prevê que, concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. O parágrafo único do 463, ele se refere à questão do registro. O contrato preliminar deverá ser levado a registro competente. Então, se for uma promessa de compra e venda, ela tem que ser de compra e venda de um imóvel, ela tem que ser registrada no registro de imóveis, tá certo? O enunciado 30 da primeira jornada de direito civil prevê que essa disposição do parágrafo único da necessidade de registro do contrato, ela deve ser interpretada como fator de eficácia perante terceiros. Então, para que os terceiros tenham conhecimento de que o proprietário de um bem, por exemplo, assumiu a obrigação de firmar um contrato definitivo, esse contrato ele precisa ser registrado no registro competente. Mas, mesmo que esse contrato não seja registrado, ele gera a obrigação de fazer entre as partes, tá? Então, a questão do registro é para eficácia perante terceiros. Mas, entre as partes, o contrato ele tem eficácia desde o momento em que ele é firmado. O contrato preliminar tem eficácia desde o momento em que ele é firmado. Nesse sentido, é a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê o direito à adjudicação compulsória, não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Certo? E o que ocorre se uma das partes não cumprir o contrato preliminar, ou seja, não firmar o contrato definitivo, não cumprir a obrigação de fazer, a obrigação de firmar um contrato definitivo. Se a parte não cumprir essa obrigação,
é possível que a outra requeira judicialmente que seja suprida a vontade do outro contratante, requerendo que seja conferido caráter definitivo ao contrato, se assim permitir a natureza da obrigação. Mas pode ainda a outra parte considerar o contrato desfeito e pleitear perdas e danos. Então, as partes têm duas possibilidades em caso de inadimplemento do contrato preliminar. Primeiro, requerer que seja suprida a vontade do inadimplente, e aí confere-se caráter definitivo ao contrato preliminar, ou pode considerar aquele contrato desfeito e pleitear as perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Correto? Essas são as principais classificações de contratos. Voltaremos no próximo vídeo com a extinção dos contratos. Até mais!